Autoanálise. O processo interior de desabrochar é encontrar verdadeiramente sua essência, ter consciência plena de si mesmo, encontrar abertura para a vida, desabrochando a beleza essencial do seu ser, assumindo todo o seu potencial, motivados pelos princípios norteadores da vida, cumprindo sua missão na Terra. Quanto maior a nutrição e o desenvolvimento, mais grandiosas e bela se tornam as virtudes interiores. Em cada amanhecer, nos é concedido nova oportunidade para o desabrochar interior, fazendo uma autoanálise, buscando no mais fundo do interior tudo o que somos. Analisar todos os encontrados rigorosamente, arrancando definitivamente tudo o que nos traz decadência moral e espiritual. Não estamos aqui por acaso. Com sabedoria e inteligência, seguir os bons princípios da moral e boa conduta, fazendo boas escolhas, encontrando o caminho certo, para que um dia possamos quitar nossos escolhos pretéritos, ganhando virtude, evoluindo para alcançar a ascensão. Sempre irrigar o nosso interior com virtudes, porque, para que o desabrochar seja louvável. Só a nós cabe decidir se deixamos florir ou sufocar essa linda flor interior. O desabrochar interior só conseguiremos se seguirmos rigorosamente os ensinamentos de nosso Divino Mestre Jesus, colocando em prática com fé e verdade. Pois existem caminhos que a nossos olhos parecem corretos, mas através da autoanálise descobrimos que está fora dos ensinamentos cristãos. Para a autoeducação esmerada, é preciso permanente exame de consciência, a fim de conhecer-se sempre, a todo momento, o estado da própria alma, aperfeiçoar-se, estimulando o desenvolvimento das virtudes nascentes, afogar vícios, maus hábitos que possa prejudicar o desabrochar interior. Desabrochar é enriquecer a vida com sua flor da essência. Como sabemos, não é fácil, mas não é impossível. Vou fazer a prece agora, minha gente. Vamos todos mentalizar em nosso Divino Mestre Jesus, para que mais essa oportunidade de estarmos juntos. Que a paz, o amor, a luz de Jesus, o Cristo, esteja com todos, presentes, encarnados e desencarnados, que ilumina a nossa expositora Yasmin, para que suas palavras sejam raios de luz a irradiar a todos com amor e grande aprendizado. Gratidão, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade que teremos para desenvolver nossos conhecimentos em seus ensinamentos. Assim seja. Gratidão, Jesus. Te amo, Jesus. Que assim seja. A palavra é com você, meu filho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Sejam bem-vindos todos, que eu ainda não dei boa noite. Meu nome é Yasmin, está aí com o Arthur, meu esposo. Oi, Edson, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Tirando a correria? Correria é bom, enquanto Deus dá vida e saúde, é bom a gente correr, porque isso ocupa o nosso minha esposa. tempo, a gente corre com amor, tudo dá certo. Então, eu posso, às 7h41, eu posso começar, seu Alberto, ou espero 7h45? Pode começar. Pode começar? Você tem uns 50 minutos, mais ou menos. Certo, vamos lá.
o tema de hoje é as montanhas que a fé transporta. Então, vamos logo pensando aí as montanhas que nós já conseguimos transportar através da nossa fé e da nossa ação nessa reencarnação. Eu vou apresentar primeiro para vocês um sumário, né, assim, para a gente ter... O que é que a gente vai aprender hoje? Eu vou falar primeiramente sobre as montanhas materiais, né, que são os desafios terrenos que a gente passa aqui, porque nós somos espíritos encarnados, precisamos viver como espíritos, mas no mundo como um homem do mundo, como está lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, precisamos interagir com as pessoas, viver socialmente, habitar todos os espaços, até porque a gente não pode colocar a nossa luz sob o alqueire. Precisamos ser iluminados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Estamos o tempo todo aprendendo e ensinando, e não é deixando de ir para certo lugar, deixando de falar com certas pessoas que vai mostrar que a gente é alguém melhor, né? Muito pelo contrário. Jesus, ele se reunia com todos, né? Que a gente fixe isso, assimile isso, para que a gente também possa falar com todos, estar em todos os ambientes como espíritos imortais, aprendidos. Então, as montanhas materiais, os desafios que a gente passa aqui no dia a dia. O segundo, as montanhas espirituais, os desafios que temos que melhorar aqui dentro de nós, como Dona Darcy trouxe na mensagem inicial, né? Todo estudo ele é sincronizado, a equipe espiritual ele toma conta de tudo. Então, ela já falou da ascensão espiritual, das nossas escolhas, do desabrochar, da prática dos ensinamentos de Jesus com fé. Então, já começamos, né, já entramos no assunto desde a mensagem inicial. Depois a gente vai ver a diferença entre fé e crença. Depois eu vou lançar uma pergunta para vocês, e vocês podem perguntar para mim. Que eu não souber, eu passo para Alberto, eu passo para outra pessoa. E depois a nossa conclusão. A conclusão é surpresa. Vamos lá para nosso desenvolvimento, né, dentro da nossa doutrina, nossos exemplos de montanhas materiais dentro do tema fé, né, a fé que transporta essas montanhas materiais. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, só estou vendo os nomezinhos. Meu nome é Yasmin Trindade, eu sou do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade de Catu, e tive a alegria de receber esse convite hoje para falar sobre as montanhas que a fé transporta. Boa noite, Agenor, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Primeiramente, as montanhas materiais. Boa noite, Cláudia. Quero convidar todos para que a gente faça uma viagem no tempo, retorne lá para os nossos ensinamentos do tempo de Moisés. No tempo de Moisés, se hoje os desafios para que a gente fale dos ensinamentos de Jesus são grandes, imagine na população, né, do tempo de Moisés, né, o povo rude, agressivo, acostumado a viver ali sob o jugo do Egito, como escravos. Então, a linguagem que eles conheciam era da brutalidade. E Moisés, ele precisava ser ágil, ele precisava ter uma postura firme para que conseguisse transmitir o primeiro ensinamento de Deus, do Deus único, para aquele povo, que muito provavelmente somos nós, né? Então,
a revelação de Moisés. Moisés, ele foi considerado o primeiro médium do planeta Terra, né? E ele traz essa primeira revelação da lei de Deus, que é o Decálogo, os 10 mandamentos. Depois, Moisés precisou virar um legislador. Ele criou mais de 600 leis para conter a vingança que existia entre os povos, né? A lei era de Talião. Vocês lembram da lei de Talião? A lei de olho por olho, dente por dente. Porém, se Dona Antonieta, aqui que eu estou vendo o nome, se eu mexesse com um animal da fazenda de Dona Antonieta poderia queimar a fazenda de toda a minha geração. Acabou, eu ia viver de nada, né? A vingança era assim. Então, Moisés, ele traz um senso de justiça para que acabe essa desigualdade, né? Então, ele ensina também de se vingar, né? Mas ele já coloca uma ordem nesse vingar-se que antigamente não existia, não. Era destruição em massa. Se uma unha fosse arrancada, a pessoa poderia ser morta e estava tudo ok, né? Então, Moisés, ele já traz esse senso de justiça divina, com uma lei de causa e efeito também, como a gente conhece hoje. Aquilo que a gente faz para o outro, volta para a gente. Então, no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9, a nova era, tem falando sobre Moisés. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Eu anotei aqui os 10 mandamentos. O primeiro é enorme, eu não vou ler aqui para a gente, né? Mas alguns dos mandamentos, que são 10, a gente ainda não pratica nos dias de hoje, na sociedade que a gente vive, né? Isso antes de Cristo, que é: não mateis, não roubeis, não prestei falso testemunho contra o vosso próximo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Eu estou lendo aleatório. Bem-vinda, Cláudia Maria. Não cobiceis a casa, a esposa, nem o servo, nem a serva, nem o boi do seu próximo, né? Então, o decálogo é atual. É para a gente ainda se esforçar para colocar em prática. É claro que eu estou generalizando, né? A nível de sociedade, a gente ainda não alcançou o decálogo. Mas eu quero trazer essas montanhas, né? Esses desafios materiais que Moisés tinha que... Seja bem-vinda, Virgínia. Tinha que, no seu tempo, remover para instituir a fé. Boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Virgínia. E a todos, sejam todos bem-vindos. Estou no celular, fica difícil para mim visualizar todos, mas todos estão em casa. Sejam todos bem-vindos, estamos juntos. Gente, qualquer dúvida pode me interromper, viu? Para o pessoal que entrou agora, estamos estudando as montanhas que a fé transporta. Estou falando de Moisés, os desafios que ele teve, né, no tempo que esteve aqui na Terra reencarnado, para incutir a fé em um Deus único e também trazer um pouco do senso de justiça para conter uma população muito bruta, né? Agora vamos para Jesus. Ainda de Moisés, né? Como as pessoas eram mais materialistas do que somos hoje,
precisavam de algo que impactasse o material. Então, Moisés, ele pedia que ao rei do Egito que liberasse os hebreus daquela servidão para que as 10 pragas não chegassem ao Egito. E assim aconteceu, né? Ele não libertou os escravos, o povo hebreu, e aí vieram as 10 pragas do Egito, que foram foram aqueles... Vocês assistiram o filme Êxodo? Já assistiram, né? Para a gente ter um visual dessas pragas, né? Então, até a morte do filho do rei aconteceu para que ele libertasse o povo hebreu e ele Eu não assisti fez os isso, 10 né? Mandamentos. Sim, tem uma novela, né? Muito interessante. É muito bom a gente estudar, aprender, ouvir. Agora, quando a gente vê, é emocionante, né? Eu assisto, Muito linda. é emocionante. Isso. Então, teve as pragas do Egito. Então, o povo hebreu, para acreditar nesse Deus único, nesse Deus que castigava se eles continuassem agindo com tamanha brutalidade com o próximo, eles precisavam ver. Então, além disso, né, das pragas do Egito, outro exemplo material, né, os desafios materiais que Moisés removeu para incutir a fé foi a travessia, né, do Mar Vermelho, que ele abre o mar para que os hebreus passem, e na hora que os soldados do Egito chegam, o mar se fecha e eles conseguem fazer a passagem. Então, mais outro exemplo de materialidade para que as pessoas tivessem fé. Então, depois da segunda revelação, Jesus. Antes de Jesus chegar, né, tinha os profetas que anunciavam a sua chegada. Então, as pessoas já acreditavam nesse Deus único. É claro que tinha ainda a crença no politeísmo, né? Eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, mas o povo judeu, eles já acreditavam no Deus único. E eles esperavam o Messias da mesma forma que de Moisés, que chegasse para arrancar o povo da escravidão e mudar aquele reino e que eles iam ser cobertos de ouro. E Jesus, para que as pessoas também acreditassem, né, que ele era o Messias, ele cumpre as palavras, né, que estão no Antigo Testamento. Tem várias, eu anotei algumas aqui, que ele nasceria de uma virgem, em Isaías. Ele seria um profeta como Moisés, a quem Deus disse que devemos ouvir, e acho difícil, né, os nomes do Primeiro Testamento. Deuteronômio. Ele montaria um jumento, seria justo, humilde e vencedor. Ele seria perfurado por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. Ele morreria entre os ímpios, que são as pessoas, né, de má vida. Ele ressuscitaria do túmulo, pois Deus não permitiria que o seu santo sofresse decomposição. E as curas, né? Outros desafios materiais que Jesus, para incutir a fé em Deus, teve, né? Após Moisés já trazer esse Deus único, Jesus teve os desafios materiais para incutir a fé, e ele fez as curas, ele cumpriu as profecias. E eu escolhi uma das curas para a gente falar aqui agora, que é a da mulher hemorroíça. No livro Boa Nova, traz a mulher hemorroíça com o nome
Verônica, Beronice, um nome mais ou menos esse, né? Porque tem as traduções. Então, ela já tinha gastado muito dinheiro procurando vários medicamentos, tratamentos para se curar da hemorragia e não conseguia. Mas quando ela ouviu falar do Messias, de Jesus de Nazaré, aquela fé ardente cresceu dentro dela, pois todos nós aqui temos a fé dentro de nós, a gente só precisa alimentá-la para que ela cresça cada dia. Então, ela acreditou que Jesus ia curar ela. Em um momento em que ela conseguiu se aproximar de Jesus, porque Jesus vivia nas multidões, né? Tinha gente que nem sabia quem era Jesus no meio de tanta gente. Ela consegue tocar as vestes de Jesus. E nesse movimento ela se cura. Jesus sente, né, que ele teve um toque especial, uma virtude tinha saído dele, né, que era a fé dela, tinha atraído a cura para ela. Então, é uma dos desafios materiais que Cristo teve aqui para incutir a fé em nós. A passagem bíblica, né? Depois vem a terceira revelação, que é o Espiritismo. E a passagem bíblica também, porque é tudo uma continuação. Todas as escrituras. Boa noite, Eli, seja bem-vinda, minha amiga. É tudo uma continuação. É tudo importante, faz parte do nosso pensamento, é importante. O Novo Testamento é importante. E lá no Novo Testamento tem, né, o fio que puxa hoje nós, os trabalhadores da última hora, nós espíritas. Ele fala o seguinte em João 16, 7 ao 16, versículo 7 ao 16. É grande, eu vou resumir, claro. Jesus fala o seguinte: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Passando mais um pouquinho para baixo. Quando vier aquele Espírito de verdade, eu peguei da Bíblia online. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E eu vou parar por aqui, porque é grande, né, o versículo, falando, né, sobre a nossa revelação. Mas já falei de Moisés, agora de Jesus. Jesus, ele traz algo desafiador. Se o decálogo a gente ainda não consegue colocar em prática no dia de hoje, imagine Jesus que traz, né, amai os vossos inimigos. Então, nós espíritas sabemos da reencarnação. A reencarnação, ela não é uma crença. Ela é provada cientificamente. Só que a ciência não aceita as provas que já existem. Existem provas na universidade, feitas a partir de relatos de crianças, né? Casos muito verdadeiros, muito analisados por cientistas. Mas, cada um no seu tempo, que bom que a gente já aceita. Agora, aceitar essa verdade significa nos movimentarmos para viver essa verdade da reencarnação. Amar os vossos inimigos e se reconciliar enquanto estamos a caminho com eles. Moisés, para diminuir aquela destruição em massa,
a um inimigo, era permitido pagar na mesma moeda, se vingar do inimigo. E Jesus, ele vem dizendo que ame, ore pelos que te perseguem. Não se oponha a fazer as pazes. Faça as pazes enquanto estão juntos. Porque hoje eu estou aqui falando para vocês. Não é por acaso, nós sabemos, né? E numa outra reencarnação, quem foi Yasmin na vida de Virgínia, na vida de Fidelis, para que no momento em que eu e o meu próximo, a gente se fere, Gelma, seja bem-vinda, amiga, a gente se magoa por algum motivo que sempre é pequeno, e a gente vai alimentando esse motivo até ele ficar imenso e a gente não conseguir mais perdoar a pessoa, né? Sendo que Jesus, a segunda revelação, propõe o contrário, que a gente perdoe as ofensas. Ele fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, são felizes aqueles que são ofendidos. Né? E aí a gente sabe que nada que acontece com a gente é por acaso. Mas o que o próximo faz com a gente que nos prejudica, a gente quer se vingar, ou a gente não quer mais conta com aquela pessoa, não perdoa. Então, saber sobre a reencarnação, saber que nada nos chega sem o nosso merecimento, sem o nossa plantio, nossa semeadura, significa também dar esse perdão e viver bem com todo mundo, né? A gente precisa vivenciar a nossa fé. Então, Jesus, ele vem com esse desafio, amai os vossos inimigos, e ele traz um Deus não mais punitivo, que castiga, um Deus terrível, como no tempo de Moisés, né? Um Deus que maltrata, né? Que pune, mas um Deus, um pai amoroso, um pai bondoso. Isso ali, né? No tempo de Moisés era um carrasco, mas a gente já viu aqui que essa definição de acreditar-se em um Deus único e também vissem o que era possível Deus fazer para que eles acreditassem nesse Deus deles para com o próximo. Porque Deus castigava, né, naquele tempo. E aí Jesus traz Deus na medida do que você fez com o outro, né? Cristo falou, fazei ao seu próximo aquilo que gostaria que a ti fosse feito, né? Um ensinamento tão precioso que se a gente conseguisse colocar em prática, a gente já estava em um mundo regenerado, não é verdade? A gente ainda não coloca esse ensinamento em prática, apesar dele ser de Jesus, de há 2000 anos atrás. A gente ainda não coloca em prática esse ensinamento e muitas vezes a gente colhe os frutos amargos de não fazer ao próximo o que a gente gostaria que a nós mesmos fosse feito. Então, eu vou trazer, antes de entrar no espiritismo, né? Eu quero trazer assim algo mais próximo da gente de montanhas materiais, né? De desafios materiais, né? A nossa vida super fácil, né? Que a gente é espírita, então a gente não tem nenhum desafio, nenhum problema, principalmente esse ano. Esse ano tá bem abençoado, né? Eu quero lembrar para vocês de um filme que eu amo. Espero que vocês tenham assistido. E se vocês ainda não assistiram, eu indico que vocês assistam. Ele é bem antigo, é Em Busca da Felicidade, de Will Smith.
que ele tem um filhinho, ele é casado, primeiramente, tem a casa dele, e aí ele começa a investir nos sonhos dele, né, de ser empresário, de ter uma vida boa, e vai dando errado, a esposa se cansa de entrar nos sonhos dele, dá errado, vai embora, deixa ele sozinho com o filhinho, e ele persevera, e ele busca, e ele bate na porta, e a porta se abre. Quem já assistiu, alguém já assistiu Em Busca da Felicidade, de Will Smith? Então, ele tem um filho para dar conta, e ele dá conta desse filho. Ele chega ao ponto de morar na rua, de dormir em um banheiro, de uma estação de metrô com esse filme. E ele vence na vida, né? Ele tem tanta fé que ele vai conseguir, né? Ele faz a parte dele muito, né? Porque a fé é movimento, disse também. A fé é movimento maravilhoso, né, Cláudia? Amo mesmo. Ele é de fato, é baseado em fatos reais, é verdade. E assim é a nossa vida. A gente tem muitos desafios, a gente tem sonhos, principalmente quando a gente é mais jovem, e a gente vai se acomodando. Aquelas pessoas que fazem acupuntura, colocam-se na orelha aquele grãozinho bem pequenininho. Tem de 2 a 3 milímetros o grão de mostarda. E a árvore da mostarda, vocês sabem quantos metros ela cresce? A árvore? Alguém sabe? A árvore da mostarda é uma árvore, né? Não é uma plantinha que dá mostarda naquelas sementes. É uma árvore. Sabe, Agenor? Ela cresce, ela é bastante alta. Bem alta, bem assim, as folhagens, né, dela muito bonita. As sementes dela não dizem, nas sementes não dizem o que é que está ali, a potência que é aquela árvore, né? Exatamente. É por isso que a fé é semelhante a ela. A fé é semelhante a ela, por isso que você pode ter uma fé pequenininha, mas a produção da fé vai ser semelhante, análoga à árvore. E alguém aqui no grupo não tem fé? Algum espírito encarnado daqui não tem fé? Todos temos. Todos temos. Todas as sementes dentro de nós. Só que às vezes a gente não rega a semente certa. Às vezes o terreno, né, não está arado para que essa semente possa crescer. E a árvore da mostarda, ela pode chegar até 3 metros. Imagina a diferença de 3 milímetros para 3 metros. Assim é a nossa vida, assim é os nossos sonhos, assim é a nossa fé. À medida que a gente for confiando, nos movimentando para a realização dos nossos sonhos, a gente vai alcançando, sim, a gente precisa regar. Eu achava, Júcio, não consegui ler. Se você quiser comentar, minha amiga, pode falar. Eu estou dizendo que eu achava que... Boa noite, viu, gente? Que eu achava que... Que ilusão minha, meu Deus. Que a semente da mostarda era tipo de um pé, como de uma erva doce. O pé de erva doce. Por ela ser tão pequenininha, tão frágil, eu achava que era como se fosse um pé de erva doce que dava mostarda. Veja bem, né? Mas como é bom estudar, como é bom aprender, né? Sim. Conhecimento liberta. É uma árvore da pé de mostarda, depois verifique. Então, agora vamos para o Espiritismo. Aí o Espiritismo começa, né, no meio da Revolução Francesa, depois de Jesus Cristo, da segunda revelação. A gente passa por um período das trevas, onde o conhecimento não é como os dias de hoje,
Hoje nós somos privilegiados, não é trabalhadores da última hora. Eu estudo tudo de todas as religiões. Eu amo aprender. Tudo que eu quiser de espiritismo, coloca lá na Bíblia. Lá pelo tema, você consegue, ó, Antigo Testamento, Novo Testamento, Kardec. Então, assim, tá tudo disponível hoje pra gente. Então, o espiritismo, ele surge, né, diante dessa, da caída, da derrocada do teocentrismo, onde tudo era porque Deus quis desse jeito, a fé era cega, e muitos médiuns, que eram chamados feiticeiros, as bruxas, né, que a mediunidade era algo que hoje em dia também, né, as mulheres, como é no centro espírita daí, eu não sei. O centro espírita daqui é lotado de mulheres, muitas médias e poucos homens, né? Eu acredito que a mulher, por ela poder expressar mais a sensibilidade dela, ela também seja, né, mais um canal da espiritualidade, enfim. Então, era mais atribuído às mulheres. Então, tinha essas bruxas que foram para as fogueiras, que foi um período terrível, como fala a Idade das Trevas. A segunda revelação, né, nesse período, ela foi muito ofuscada, foi muito utilizada mais para o medo, né, para um grupo seleto e para condenar, para ter um poder sobre as pessoas, né, totalmente distorcido do que Jesus Cristo trouxe para a gente. Agora, o espiritismo chega, acabou o teocentrismo, as pessoas estão na fé raciocinada, as pessoas não querem mais porque Deus quis, porque quem manda é a igreja, não. Elas querem direitos, elas querem explicações, elas querem ciência. Então, começa o espiritismo. Vem o professor Rivail, que não era um cientista, mas era um homem que tinha o espírito científico. Ele não acreditava, né? Na época, antes dele entrar no espiritismo, ele foi o codificador, então ele não entrou no espiritismo, ele codificou. Mas antes de ele participar das primeiras reuniões mediúnicas, o magnetismo ele estava sendo usado e abusado na França e em outros lugares. As mesas girantes estavam por todo o planeta. Mais um evento, fenômeno material para chamar a nossa atenção, né? De tanto que somos materialistas e precisamos de algo que toque os nossos órgãos materiais. Porque as respostas eram fúteis, né? Eu queria saber se eu fui uma rainha, né? Algo que não acrescentava. E a ética do professor Rivail não era de perder tempo com essas coisas. Então, quando o senhor Fortier, estou falando aqui, viu, gente, para também chamar vocês para o ESG, se no centro de vocês oferece o ESG, vão para o ESG, se vocês têm a oportunidade de estudar virtualmente como eu faço, estudem porque é maravilhoso. Então, senhor Fortier, amigo do professor Rivail, ele fala para ela, ele já tinha chamado outras vezes e Kardec não se interessava, achava fútil. Mas quando ele fala que as mesas estão respondendo questões racionais, questões importantes que eles perguntam, aí nosso codificador, como assim? Sem cérebro? Como é que as mesas pensam? Ele foi na questão de investigar, né? Na condição de investigador, e ele fez, né, através da observação, sem preconceitos, através da lógica, ele deixou a codificação toda bonitinha como nós temos hoje e precisamos valorizar, estudar. Vamos lá. Continuando. As montanhas espirituais agora.
Vocês sabem quais são as maiores montanhas que nós temos aqui dentro de nós, os maiores desafios que a gente tem, para que a gente chegue aqui, ó, no desabrochar que Dona Darcy falou. Na codificação traz uma como a maior. Opa, ó, Júcia, vou falar com a sua coordenadora do ESD, que não é o primeiro, não é o orgulho, mas o orgulho é sim um dos males que nos impede, né? Um dos grandes desafios que temos em nós ainda para educarmos, para conseguirmos evoluir. Mas qual é isso? Um dos. Mas qual é a maior chaga da humanidade? Quem sabe? A Genô falando isso. Dona Darcy falou que a falta de misericórdia, né? A falta de perdão. Orgulho do egoísmo, né? A vaidade. Todos são filhos do egoísmo. Pois é, Júcia, a falta de indulgência. Todos são filhos do egoísmo e do orgulho. São os maiores males que temos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra. Destruir o egoísmo e desenvolver a caridade. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. A nota de Kardec na questão 917. E a resposta para essa pergunta de Kardec, quem falou foi o espírito Fenelon. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Eu tirei só uma parte, porque é imensa a resposta, né? Então, uma parte que mais me chamou a atenção. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta de vosso estado futuro. Real e não significa isso, meu Deus. Não entendi nada, Fenelon. Olha. Então, o Espiritismo, ele me fala que Yasmin está Yasmin, mas ela não é Yasmin. Dona Darcy está Darcy, mas ela não é só Darcy. Se eu fizer algum crime contra a Júcia, olha, Júcia, e a justiça dos homens não conseguir me pegar, eu estou livre. Né? O Espiritismo tira essas ilusões da gente, né? E eu estou falando assim de ilusões grosseiras, né? Que a gente vê na sociedade, gente fazendo o mal para o outro e achando que vai conseguir o bem com aquilo, né? Então, o Espiritismo nos dá esse conhecimento. A gente acredita, a gente tem fé, a gente vive isso, a gente precisa viver, né? Estudar cada vez mais. Parabéns por nós estarmos aqui ouvindo. Enquanto a gente não consegue praticar, que a gente escute, que a gente anote, que a gente sinta, porque começa pelo conhecimento, o nosso despertar. Então, Fenelon começa falando isso, que é o Espiritismo dá para a gente esse entendimento. Sem alegorias, né? Tirando as nossas ilusões. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele traz um meio prático, precioso para cada um de nós, para fazermos a nossa ascensão espiritual, que é, eu nem anotei
aqui, né? De tanto que fica aqui na minha cabeça isso. Que à noite, antes da gente dormir, que a gente visite as nossas ações, as nossas palavras, que eu tenho para passar para nós hoje, para a gente conseguir colocar a nossa fé em movimento, para a gente transportar essas montanhas, né, espirituais dentro da gente e a gente possa dar os nossos voos, né, na vida do espírito, crescendo na escala espírita de evolução, que foi feita por Allan Kardec, né, tá lá no Livro dos Espíritos. Nós estamos, tem 3 ordens. Quero ver quem é que vai adivinhar onde a gente está. A primeira ordem dos espíritos puros. Né? Jesus já era da primeira ordem quando ele ajudou a construção da terra. Imagina, gente, a grandeza de Jesus quando ele desceu, né? A segunda ordem é dos espíritos os benévolos, que só se preocupam em fazer o bem. E a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que ainda sentem raiva, inveja, vontade de se vingar, que se ofende, que tem o orgulho, o egoísmo. Quem adivinha onde é que a gente está? Estamos aqui na terceira ordem. Pode falar, Adalberto. Na primeira ordem, né, que a gente está, espírito puro. Novas expiações. Pois é, né? Reencarnado na Terra, só tem espíritos imperfeitos, né? Mas estamos aqui nos movimentando para regenerar esse planeta e vamos, porque Jesus é o nosso governador. Jesus investiu a própria encarnação dele para nos provar que isso é possível e é nisso que a gente tem que ter fé e movimentar todos os dias tudo que a gente tem aprendido para a regeneração de nós mesmos, que já impacta na regeneração da Terra. Olha que maravilhoso, né? Como Deus é perfeito. A gente melhora a nós, movimenta essas montanhas espirituais e já ajuda o planeta, ajuda as pessoas no nosso redor, né? As leis de Deus são perfeitas. Então, essas imperfeições existem vários graus, um mais evoluído, outro ainda atrasado, e acredito que a gente está aí no meio. Sim, Ora se aborrece, ora não se aborrece, ora faz a caridade, ora nega, mas estamos lutando para ser melhor. Isso, né? Lá a sexta classe, se eu não me engano, a sexta classe são os espíritos neutros, né? Que não fazem ando. Então, a gente está mais ou menos, né? A gente faz a caridade, daqui a pouco eu piso no pé de seu Adalberto, aí eu vou e falo bem de Dona Darcy, aí eu vou e dou um beliscão Jusce, mas a gente vai, né, se equilibrar para ter pensamentos melhores, sentimentos melhores, palavras melhores e atitudes melhores. Jesus veio testemunhar a verdade. E nós alcançaremos essa verdade à medida que a gente for se afinizando nessa verdade. Às vezes a gente pensa uma coisa e sente outra. Às vezes a gente fala uma coisa, mas faz outra. Né? E a gente precisa ser congruente. Fale, Dona Darcy. Só uma palavrinha. Baseado na época de Moisés, nós já melhoramos um pouquinho. Glória a Deus. Que precisava tanto para, né, tanta luta, tanta coisa para poder atemorizar aquele povo daquela época, para ver se melhorava mais um pouquinho, abaixava mais tudo aquilo de mal que tinha. Sim, verdade, Dona Darcy. Mas assim, a gente vê que tudo foi necessário, né? A gente não pode desprezar nada, tudo é importante. Então, tem uma passagem, né, de Jesus, até eu estou chamando Jesus de Deus. Eu converso muito com amigos protestantes que dizem que Jesus era Deus, né? E aí a gente começa assim, misturar, porque a gente fala da mesma coisa em casas religiosas diferentes. Olha,
Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. No tempo que Jesus esteve aqui, ele falou isso para a gente, né? Que a gente não fique ansioso pelos bens terrenos, por uma vida melhor, porque só de a gente, eu vou tratar bem, deixa eu ver aqui, eu vou tratar bem Gelma, eu vou tratar bem todas as pessoas. Uma oportunidade de emprego que venha, vai para uma pessoa que esteja dentro desse movimento do bem, desse movimento de necessidade, né? É claro que existem as injustiças, as pessoas que não têm capacitação para ocupar uma vaga, claro que existe. A gente está em um mundo, né, de transição para o mundo regenerado. Então, ainda existe, sim. Mas entrar nesse fluxo é garantir, né? Buscar o reino de Deus, as virtudes em nós, é garantir que a gente tenha tudo acrescentado na nossa vida, em consequência de escolhermos o bem, de fazermos bem nossas escolhas. Agora eu quero falar, isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 36, Jesus falando, né, para a gente buscar o reino de Deus e sua justiça, fazer ao próximo o que a gente quer que seja feito para a gente, para que tudo mais seja acrescentado para a gente. Agora, a diferença, gente, em crer e ter fé. Por favor, me sinalizem aí o tempo. Crer e ter fé. A diferença entre essas duas palavras, né? Eu busquei no Google, mas no Google acadêmico, né? Para ficar assim uma coisa mais sofisticada. Aí no Cielo tem essa definição. Temos uma definição. A crença resulta do domínio da experiência e constitui-se de convicções não fundadas racionalmente e que modelam a conduta cotidiana, né? O que é que isso quer dizer? Deixa eu ver aqui o nome de alguém, que eu gosto de falar o nome das pessoas. Mário já tem a experiência dele, né, de vida, e criou os filhos na Igreja Batista. E deu tudo certo. Então, ele vem me dizer, né, ele tem aquela crença que se eu criar meu filho na Igreja Batista, ele vai ser um pastor, né? Que o pessoal acha maravilhoso ser pastor, né, o pessoal da igreja. Então, ele vem com essa crença, porque está baseado na experiência dele, que deu certo com ele, mas não é nada racionalmente, né, provado cientificamente, enfim. Essa é a crença. Resulta da nossa experiência. E a gente vai passando, né? E muitas vezes é um certo, sim, né? Já a fé é descrita como algo inspirado por Deus. Uma infusão proveniente do alto. A fé tem origem divina. Já os laços constituídos pelos meios humanos seriam a crença. Discursos, costumes seriam a crença. Né? E o que vem de Deus é a fé. Né? Porque eu posso estar aqui falando e alguém, João, olha, o apóstolo amado de Jesus, João, não está tocando, eu não estou conseguindo movimentar os sentimentos de João para que ele desperte essa fé, para que ele movimente as montanhas dentro dele. Né? Então, é algo entre Deus e eu, a fé. Né? E o aprendizado, o estudo. A gente está aqui, a gente está estudando as leis divinas, a gente está sentindo isso, percebendo isso na nossa vida e vai crescendo a fé, porque nós, como herdeiros do Pai, já temos em nós todas as sementes do bem. A gente só precisa movimentar para que elas germinem, cresçam, virem uma árvore da mostarda linda, cheia de flores e frutos, né, que é a sementinha. E agora, gente, 8h37. Eu vou lançar a pergunta, né, final para vocês. Vocês e eu têm fé ou acredita que
um dia a gente vai ser um espírito puro. E aí? A gente tem fé ou acredita que um dia a gente vai estar lá, né, na primeira ordem? Alguém quer falar sobre isso? Eu tenho certeza. Quem mais? Agenor, deixa eu anotar aqui o nome de Agenor, para botar no caderno de oração do centro. Quem mais? Oi, Yasmin, de uma coisa eu te garanto, meu anjo. Os espíritos ascensionados mais puros, que estão um pouquinho só abaixo do Mestre Jesus, eles também passaram onde estamos passando. Então, isso é uma esperança que um dia vamos chegar lá, vamos segurar um na mão do outro e vamos seguir firmemente que estamos no caminho certo, basta fazermos o certo. Mesmo que encontramos caminhos incertos pela vida, mas estando seguro na mão de Deus, seguiremos em frente. Exato. O Jussi botou aí do berço ao arcanjo, é do átomo, né, amiga? Alguém mais quer falar sobre essa certeza, sobre essa fé, sobre essa crença que um dia a gente será espírito puro? Fale, seu Adalberto. Para crer, não basta ver, é preciso compreender. E às vezes a gente troca as situações porque a gente diz que tem fé e no momento de uma dificuldade a gente fraqueja. Então, ainda não desenvolvemos a fé real. Estamos no caminho, passando pelas experiências até chegar a essa verdadeira fé. Eu acredito que quem tem fé em Deus cai, mas Deus levanta. Nada é em vão na nossa vida. Perfeito. A gente não fica deitado, não. A gente levanta mesmo, porque Deus está segurando. Quem mais quer falar sobre essa certeza, a crença, a fé que a gente vai ser espírito puro? Eu acredito, eu tenho muita fé, muita mesmo, nos meus irmãos de luz, em Jesus, que Jesus é o médico dos médicos, né? Perfeito. Eu anotei aqui algumas falas, né, de Darcy, por exemplo, que a gente, nem que seja como é, alguém abrir a câmera. Fale, meu amor, fale que você levantou a mão. Eu não sei o nome. Cláudia, Cláudia. boa noite. Cláudia. Boa noite. Minha fé, eu digo que ela é menor do que um grão de mostarda, porque eu vacilo muito, né? Como o senhor Adalberto falou, né? Tem hora que a gente, na hora da prova mesmo, a gente fraqueja, né? Mas somos humanos e a gente está aqui para aprender, né? Um dia a gente vai chegar lá, mas assim, vai demorar, vai, mas Deus não vai deixar ninguém para trás, né? Então, a gente tem que, né? Então a gente vai chegar. Mas é porque eu acredito nisso, porque é o que a gente estuda e a gente sabe que Deus, como Pai bom e justo, não vai deixar ninguém para trás. Mas vai demorar. Para mim, eu sei que vai demorar muito, né? Então, assim, mas um dia a gente chega lá. Todos têm que chegar. E é um puxando o outro, né? Um levando o outro, né? Na caminhada, na evolução, que a gente não pode deixar ninguém para trás. Quem está na frente vai trazendo, né? Vai ajudando o outro. E aí a gente vai. É para isso que a gente está aqui nessa jornada, né? Para um ajudar o outro. Perfeito. Eu vou comentar aqui umas coisas que eu anotei, né? Dona Darcy falou disso de precisar um do outro e Cláudia, né? Reforçou. A gente está junto porque, né? Tem bilhões, eu não sei nem estimar, falar aqui para vocês em números de planetas, de galáxias, né? De planetas. Então, a gente poderia estar cada um em um planeta sozinho. Mas o objetivo do nosso Pai não é esse. O objetivo do nosso Pai é que um ampare o outro e dessa forma a gente vai crescendo. À medida que a gente reconhece que o outro sou eu. Deixa eu ver o nome aqui de alguém para falar. Alberto, puxar o saco de Alberto para ele me chamar de novo. Alberto, sou eu.
Né? Então, eu tenho que me preocupar, eu tenho que ter empatia com o Alberto, senão ele não me chama de novo para voltar para aqui. Né? Então, a gente precisa se importar com o problema de todo mundo, de todos os seres, para a gente evoluir. Né? Cláudia falou uma coisa que eu me lembrei, né, da parábola da ovelha perdida, né? Que se só uma ovelha se perder, o pastor deixa as 99 lá e vai atrás dela, porque não vai, nenhuma ovelha vai se perder, nenhum de nós. Então, mais um motivo para nós termos humildade para falar com o nosso próximo. Nós somos doentes, ajudando doentes, se curando à medida que a gente cura o nosso próximo. Então, eu não sei mais de que ninguém. Eu estou aprendendo com todo mundo, do jeito que eu posso, né? Dentro da minha possibilidade, eu estou ensinando do jeito, né, que dá, né? Mas uma coisa muito importante, que foi importante para mim esse ano, e que essa lição me fez pensar muito sobre o que eu passei esse ano. Eu não vou falar, porque eu não sei se eu ainda estou preparada para falar sem chorar. Eu já falei sem chorar, mas eu não sei agora. Então, assim, 2 vezes eu já passei por essa situação, né, na minha maternidade, né? Eu já tive 2 gestações. E a primeira foi totalmente sem fé, desesperada, não dormia, né? Com o amparo de meus irmãos, fazendo tratamento espiritual, tendo todo auxílio, mas eu não tinha uma gota de fé. Então, gente, foi o próprio viver no inferno, mesmo a situação dando certo no final. Deu tudo certo no final. Né? Quer dizer, eu não plantei nada e eu colhi esse mérito graças à ajuda, o auxílio espiritual, né, dos meus amigos do centro. Então, assim, foi maravilhoso, sabe? Mas eu sei que foi desesperador por causa da minha falta de fé. Já na segunda gestação, eu tive tanta fé, que eu já vivia a vitória, né? Eu já vivia a glória de Deus na minha vida antes de realizar. Então, eu estou bem hoje, né? Eu não quero entrar em detalhes porque eu não quero chorar. E não preciso chorar. Eu sei que meu bebê está bem e está tudo certo. Mas, assim, eu tinha tanta fé que ia dar tudo certo, que eu sei que deu, né? Ele não nasceu, mas deu tudo certo. Meu bebê recebeu muita alegria, que a gente ficou muito feliz, muito tratamento espiritual, muitas vibrações de amigos protestantes. Olha como nós fomos amadas, né? Então, assim, passar pelas provas com fé é outro nível, gente. É outro nível. Você se sente, assim, poderoso de verdade. Então, você se sente uma montanha, né? O nosso tema hoje, né, as montanhas que a gente remove, mas é como se a gente fosse uma montanha. Quando a gente passa com fé, a montanha ela recebe ventos fortes, calor, chuva forte, e ela continua lá, né? Então, a nossa conclusão, alguém quer falar alguma coisa, me direcione aí, Alberto, Darcy, né? Eu vou falar da nossa conclusão depois. Yasmin, quando você fala sobre fé, você quer dizer que a gente pode classificar a fé em 2 espécies. A fé humana, como tem no Evangelho, e a fé divina. Não é isso? O Evangelho Sim. retrata dessa fé dessa forma. Então é o seguinte, o que seria a fé humana? Às vezes é a gente não acreditar no nosso potencial. Então, quando a gente não acredita no nosso potencial, a gente diz assim, eu tenho fé em Deus. Tudo bem, mas Deus não quer que você tenha fé nele, que você já traz no ínter. Ele quer que você tenha fé em você. Então, a doutrina espírita diz que você precisa se esforçar cada vez mais, fazendo uma releitura interna, para que você tenha confiança no seu potencial. Assim como a semente de mostarda, ela sendo plantada, regada e cuidada, ela dá uma planta de quase 3 metros de altura. Então, como se a gente plantar essa semente de fé com confiança, com certeza que somos filhos de Deus. Então, já entra com a fé divina, que vai ser o substrato para que a gente tenha uma confiança dupla.
eu confio em mim, e além de confiar em mim, eu confio em Deus, porque vou conjugar o raciocínio com o sentimento inato que eu já trago do meu Pai Celestial. Então, quando ele me dá essa certeza, e eu confio nessa certeza, eu não tenho medo de nada que venha ocorrer, mesmo a doença, porque o Evangelho diz que a gente vai ser lançado na beira do precipício, mas se a gente tem fé e tem certeza, como os primeiros cristãos tiveram certeza, tiveram fé, não tiveram medo de ser devorado pelos leões, porque ele tinha certeza que o reino do Pai não era deste mundo. Então é isso que a gente precisa, não é ficar curado de males, é ficar curado dos males da alma. Então, se esse mal, se essa doença, o que é que essa doença está para mim? Não é ter medo da doença, mas procurar saber que essa dor significa ou significará para o meu restabelecimento como ser existencial, mas não como ser, como um ser eterno, mas não como ser existencial, porque se estamos na prova, precisamos dessa dor. E essa dor vai nos dar força a raciocinar e ter confiança, porque o Pai, como misericórdia, ele só dá o melhor para cada um de nós. Então é por isso que eu fiz essa visão, dentro dessa visão, que tipo de fé você quer saber. Eu tenho fé em Deus, que ele não me deixa caído? Eu não sei não, viu? Eu não sei não, porque se ele não diz ao nosso guia, nossos guias espirituais, ele não diz a Genô, tome esse caminho. Ele dá uma inspiração para que eu tenha fé, confiança e força e coragem para seguir com os meus objetivos, com o que eu já carrego comigo. Então, se ele vai me levantar, eu acredito que não. Como a gente, às vezes, não levanta uma criança que cai para que ela tenha certeza de que ela pode se erguer. Então, eu acho que o que Deus quer da gente é isso. É essa certeza, essa confiança desse potencial, que essa semente de mostarda está em nosso coração, que são os nossos sentimentos, são a nossa visão divina. Aí sim, quando a gente confia que nós podemos, é como que diz assim, um sedento está num deserto, e aí recebe aquela intuição, daqui a 500 metros, você receber, tem água lá para você. E aí, quando ele chegar lá, ele pode dizer, oh, que sorte eu tomei esse caminho. Aí não é fé. E é esnobar da confiança divina. Então, eu acho que o que nós temos é a proposta de realizar os nossos objetivos, porque tudo está em nós. Se o problema está em nós, a resposta também estará em nós. Então, isso é confiança, isso é certeza. Desculpe ter me alongado, Yasmin, e a todos. Foi ótimo, muito obrigada por trazer, né, o capítulo A Fé que Transporta Montanhas do nosso Evangelho. Ele leu todinho, seu Agenor. Muito obrigada, seu Agenor. Pode chamar de Agenor mesmo. O seu Agenor acabou de dizer aí, me fez lembrar um livro do Velho Testamento sobre a história de Jó. Fala sobre essa fé, tudo que acontece com ele. Ele dizia, seja tudo pelo amor de Deus. E ficou sem nada até o final. Depois, acredito eu, não me lembro bem mais como foi a história, que ele foi restituir tudo que ele perdeu. Mas ele não perdeu em momento algum de seu sofrimento a fé em Deus. Gente, eu acho que eu preciso concluir, né? Não? Oi, gente, tem mais alguém que queira falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, acrescentar também alguma coisa? Yasmin foi maravilhosamente bem. Ela quer concluir, dona Daci. Oi? Ela quer concluir aí, então acho que depois a senhora abrir esse espaço para, se tiver tempo, as perguntas. Ah, tá, certo. Duas pessoas levantaram a mão, Fidelis e Disse. Não dá tempo, não? Aí é vocês e quem está dirigindo o trabalho é que vai... Por mim, para ficar aqui até meia-noite. Dá tempo, amigo, dá tempo, é 20h52. Só quero perguntar você, fazer uma pergunta. Nos tempos de hoje, como manter a fé nesses tempos difíceis? Na sua opinião, né?
É sim, né? Na minha opinião, e também, né, dentro das nossas obras, e até mesmo no Antigo Testamento, que nos últimos dias, que na verdade é o momento que a gente está passando de transição, de provas e expiações para o mundo regenerado, o amor se esfriará de muitos, a gente vai ter muitas guerras, vai ter muitos desafios para nós todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, que a gente possa continuar na nossa fé, na nossa esperança do melhor. Tudo é necessário, né? Por isso eu fiz questão de trazer uma retrospectiva da fé, porque às vezes a gente pensa que hoje está muito difícil, mas sempre foi difícil. E hoje está difícil sim, mas faz parte do processo. Que a gente continue estudando e perseverando, porque o nosso governador é Jesus. Ele desceu para ele. Foi a prova de que isso aqui é um planejamento que já deu certo. Senão ele não teria encarnado, deixado se crucificar para mostrar que o evangelho de Jesus, as leis de Deus, é algo que a gente possa dar a própria vida, porque é algo real, né? Eu passo a palavra novamente. Assim, a minha é uma pergunta, Yasmin, assim, pode se chamar de fé, ou assim, eu não desisto nunca, hoje não deu certo, mas amanhã eu tento de novo? Isso pode ser chamado de fé? Claro que sim. Olha, eu acabei de falar que aquele que perseverar até o fim será salvo. Imagina, disse, se a gente desiste dos nossos sonhos, de nosso trabalho, de nossos filhos, a vida fica sem sentido. E tem muita gente que está aí desistindo, né? Desistindo da própria reencarnação, porque não tem fé. Então, que a gente possa perseverar na nossa fé, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Se eu tentar matar aqui Yasmin, eu não sou, é só o personagem. A vida vai continuar e eu vou pagar a conta de ter tentado tirar a vida que não tira. Né? Mas sim, a perseverança é fé. Então, porque assim, eu escutei Cláudia falando, né, assim, eu não sou uma pessoa, assim, porque eu também estou procurando a fé, essa fé, mas eu sou uma pessoa assim, que eu falo, eu não desisto, hoje não deu, mas amanhã eu continuo. Hoje eu não consegui vencer algumas coisas, ou vamos dizer assim, até alguns vícios, mas eu vou continuar tentando. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho fé, e isso, na minha opinião, é fé, é acreditar em si, é acreditar que tudo posso naquele que nos fortalece, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, é fé. Eu conheci pessoas, atualmente mesmo, eu conheci uma colega de grupo que estava com câncer, ela falava, não, vou sarar, deixa eu vou sarar, e Deus confia em Deus, sarou, gente. Outro dia ela deu depoimento, assim, tô curada, não tô mais fazendo hemodiálise, nossa, então assim, mas eu acredito assim, que aquele que tenta, hoje não deu, mas amanhã eu tento de novo, eu acredito também que é uma fé, é um tipo de fé, sim, eu até acredito que elas têm muitas coisas em comum. Isso. Só fracassa quem desiste, disse. Pode falar, dona Nafi. Oi, Yasmin, e todos. Ter fé, acredito que é assim, em todos os momentos de nossas aprovações, de nossos cruciais em nossa vida, a gente, quando tem muita fé, isso não quer dizer que a gente não vai passar por esses momentos, mas sempre podemos ter certeza que a divindade, que Deus, que nosso Mestre Jesus está sempre conosco, sempre nos sustentando, para não deixar a gente estacionar, para a gente seguir em frente com a maior força, nos fortalecer. Eu acredito que é assim ter fé. Exatamente. Vamos concluir que Cláudia falou que para ela já é meia-noite agora, né, Cláudia? Não, mas vamos... que não. Eu tô longe. Só, Yasmin, disse falando aí, assim, tem hora que eu vacilo. Eu não tenho fé o tempo todo. Quando a situação vem, eu vacilo mesmo. Assim,
Domingo mesmo eu tô longe, e aí eu tentando passar o dia sem conseguir falar com meu filho, e eu orava, mas não tinha fé não. E eu fiquei desesperada, eu fiquei aflita e tal. Então, assim, eu digo, é pequena, porque se eu tivesse fé, eu ficava tranquila, tá? Mas mesmo orando, eu não consegui. Então, como mãe, né, eu estou dando exemplo, mas tem outras situações, mas eu não consigo, não consegui, olha, estudando, com conhecimento da doutrina e tudo, então, assim, a gente vai exercitando, no meu caso, vem, como o Darcy falou aí, né, vem a situação e a fé vai acontecendo, mas é um exercício, mas tem horas que eu vacilo, eu não posso dizer que eu tenho fé o tempo todo, porque eu não tenho, eu vacilo. Gostaria muito de ter, não vacilar, mas ainda sou vacilante. Beijo da Cilinda. Agenor, você tá bonitão com essa camisa vermelha, viu? Eu não tô vendo, não, Agenor. Ô, Cláudia, mas como você não tem fé e você ouve esperada, Cláudia, que a gente não consegue nem sair do Pai Nosso. Ai, meu Deus. Pai Nosso. Obrigado, Cláudia. Você já orou. olha, você aginou lá de vermelho, muito bem. Gente, vamos concluir por causa da hora, por causa de vocês todos, né? Eu quero concluir. Eu ia falar sobre o que o Sérgio Agenor falou, né? Sobre a nossa resignação, sobre a nossa, nas provas, né? A gente fazer a nossa parte. Então, eu vou passar para outra parte. Então, a nossa fé foi evoluindo de Moisés, Deus único, Deus que pune para que a gente pare, né? De fazer as atrocidades. Jesus, Pai de amor, de bondade, de perdão, de justiça também. No Espiritismo, a gente já traz, né? Deus, causa primária de todas as coisas. E à medida que a gente vai aumentando a nossa fé, a gente vai percebendo que Deus, João também disse isso no evangelho dele, eu não sei se eu anotei aqui, Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. E tudo que a gente faça pensando no amor, tendo no foco o amor, a gente não vai se arrepender e a gente não vai errar. Então, que no nosso desenvolvimento da fé, no nosso movimento para que a nossa fé cresça, para a gente evoluir, que a gente possa também arar o terreno da sementinha do amor, regar muito o amor em nós. Todas as vezes que o egoísmo e que o orgulho estiver querendo ser maior, né, ser uma montanha muito grande material para a gente remover, que a gente pense no amor. E o apóstolo Paulo, né, pode ser a nossa prece final, senhora Darcy. Eu quero falar a carta de Paulo ao Coríntios. Pode falar e depois tu faz a prece. Pode falar, é certo. Deixa eu achar aqui que eu já me perdi, que eu já gosto de me perder nos meus papéis. Né? Então, Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele conclui tudo que a gente precisa para a gente atingir todos os nossos, ascensão espiritual, né? Todos os nossos sonhos, enfim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira, transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. O amor é sofredor,
é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior de todos é o amor. Que a gente busque sempre o amor em todas as nossas ações, pensamentos, sentimentos, palavras, porque isso é fé, né? Fé em Deus, que é o amor universal. Eu concluí a minha apresentação de hoje e agradeço a todos a paciência por estarem aqui. Yasmin, antes de você fazer a prece, me permita que eu me lembrei aqui de uma frase de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. É mais ou menos assim. Se eu tivesse com o livro aqui, eu ia ler na íntegra. Mas eu me lembrei aqui de Emmanuel, quando ele disse que a fé é a força que nasce com a própria alma. Então, isso, eu sempre, quando eu já fiz uma vez um trabalho de exposição sobre fé, me lembrei de Emmanuel, que eu já tive esse trabalho, e a Emmanuel dizendo isso. Então, quando a gente tem fé, né, e ela é instintiva, por isso que a gente pode dizer, eu não tenho fé. A gente está se equivocando, porque todos nós temos fé, porque a fé é instintiva. Então, ela é uma emoção, um sentimento que ela brota, e a gente pensa que não tem, mas é no momento mais difícil que ela começa a brotar. Então, aí a gente diz, eu tenho fé, porque eu vou ter confiança, eu sei que é esse caminho do processo evolutivo de cada um de nós. E aí, a partir daí, a gente busca o caminho, a verdade e a vida com muito mais ênfase, com muito mais vontade, com muito mais equilíbrio, seguir esse caminho. Uma boa noite, que Deus te ilumine. Muito obrigado pelas suas reflexões nessa noite, que eu acho que abriu as nossas comportas e fortaleceu a cada um de nós sobre fé, sabendo que todos nós carregamos essa fé, porque nós somos filhos do amor. E somos filhos do amor, logicamente, essa energia é semelhante. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança divina, não no aspecto físico, mas no aspecto energético. Então, a intensidade é menor, mas somos oriundos desse amor e dessa energia. Que Deus te ilumine, que dê sempre inspiração para clarear vários corações hoje que precisavam dessa fé. Muito obrigado por tudo. Posso fazer a prece? Pode fazer a prece, meu anjo. Muito obrigada, Sra. Agenor, e a todos. Sra. Agenor também pode fazer a exposição, viu, gente? Sra. Agenor também pode fazer a exposição, fala muito bem. Vamos lá. Vamos, nesse momento, agradecer ao Pai por mais um dia de vida na Terra, agradecer pela família, pelos amigos, pelo lar, pelas vestes, pelo alimento, pela água, pela doutrina espírita,
por todo o conhecimento que temos disponíveis para nós. Vamos dar graças ao nosso Pai. Agradecer pelas nossas dores, pelas montanhas que precisamos transportar, que é o que nos faz sermos cada vez mais fortes e poderosos na nossa escala evolutiva. Que agradeçamos cada dia mais tudo que nos chega, tendo a fé em Deus, em Moisés, em Jesus, no Espiritismo, nas mensagens que foram trazidas pelos Espíritos superiores, nas próximas revelações que virão de Deus, que o mundo regenerado é uma verdade que estamos prestes a transformar, a concretizar nessa terra. Para isso precisamos ser mansos, humildes, para que sejamos herdeiros dessa terra. Que a gente possa, em cada pessoa que a gente encontrar, e em nós mesmos, pois somos os mais necessitados, por isso estamos aqui, eu, a principal, regar a semente da fé em nossos corações, que ela cresça muito e possa também dar sombra para o nosso irmão, que diz que não tem fé, porque fé todos temos. Somos herdeiros de Deus e temos em nós todas as sementes do bem. Possamos fazer, crescer, frutificar em nós e espalhar para todos os nossos irmãos. Para finalizar esta prece, que na nossa mente sempre ressoe as palavras de Abigail para o apóstolo Paulo, que era o grande amor de Paulo, quando ele esteve reencarnado aqui, Abigail. Nos momentos de aflição de Paulo, ela dizia para que ele ame, trabalhe, espere e perdoe. Que a boa nova se erga a partir dessas nossas atitudes de amor, de trabalho, de espera e de perdão. Muito obrigada a todos, que Deus ilumine os lares de vocês, muita saúde, amor e paz. Que assim seja.